uma estrada de terra vermelha corta a Guiana de ponta a ponta. 500 quilômetros de poeira na seca e de lama na chuva, atravessando savana e floresta fechada entre a capital Georgetown e a fronteira com o Brasil. Durante décadas, esse caminho era percorrido em até 15 horas por caminhoneiros que transportavam madeira, alimentos e combustível entre o interior e o litoral. Hoje, esse mesmo caminho está sendo transformado em uma das rodovias mais estratégicas do continente. E a soja do Brasil está no centro dessa transformação. Por décadas, a soja produzida no extremo norte do Brasil viajava mais de 4.000 quilômetros até Paranaguá, para só então partir rumo à Ásia. Agora, existe uma alternativa que encurta esse percurso de 3 semanas para menos de 48 horas. E ela passa por um país que até poucos anos era considerado um dos mais pobres do planeta e que, de uma hora para outra, virou um dos casos de crescimento econômico mais surpreendentes do século. Essa é a nova rota da soja. E neste vídeo você verá qual obra está acontecendo agora, o que ainda falta, como as exportações de Roraima para a Guiana cresceram mais de 2.000% em 6 anos e por que Roraima pode se tornar o ponto de exportação mais competitivo do Brasil inteiro. Para entender o que está sendo construído, é preciso saber o que levou o Brasil até ali. Nos anos 1980 e 1990, produtores rurais, vindos principalmente do sul do Brasil, migraram para Roraima em busca de novas terras. Chegaram a transformar o estado em um dos maiores produtores de arroz do país. Na primeira metade dos anos 2000, decisões judiciais ligadas à demarcação da terra indígena Raposo Serra do Sol forçaram a saída de parte desses agricultores das áreas que ocupavam. Alguns cruzaram a fronteira e encontraram do lado de lá exatamente o que perderam do lado de cá: terra disponível, governo receptivo e nenhuma burocracia. A Guiana, na época, era uma ex-colônia britânica independente desde 1966, com pouco mais de 800 mil habitantes, um território maior que o Reino Unido e uma economia que mal conseguia sustentar sua própria população. Na língua dos povos originários, Guiana significa terra de muitas águas. Por muito tempo, o país foi sinônimo de pobreza e isolamento. Em 2015, a americana ExxonMobil anunciou a descoberta de reservas gigantescas de petróleo na costa guianense. Em 10 anos, a economia do país cresceu 6 vezes, de 4,2 bilhões para 24 bilhões de dólares. Em 2023, o crescimento do PIB foi de 33% em um único ano. Com os royalties das petroleiras, o governo da Guiana criou um fundo soberano nos moldes da Noruega para financiar infraestrutura de longo prazo. E a primeira grande obra desse fundo é exatamente El Sendero, a rodovia que liga o interior do país ao Atlântico, passando pela fronteira com o Brasil. A lógica da rota é simples. Hoje, um caminhão carregado de soja sai de Roraima, desce centenas de quilômetros até Manaus, embarca em comboios fluviais, desce o rio Amazonas e chega ao oceano. Uma jornada de 8 dias, só até o ponto de embarque marítimo. Pela nova rota, a carga sai de Boa Vista, cruza a fronteira na cidade de Bonfim, atravessa a Guiana pela BR guianense e chega ao porto de Georgetown, 680 quilômetros no total. Dali até o Canal do Panamá, 4 dias de navio. O tempo total cai de semanas para 48 horas de caminhão, mais 4 dias de navegação. Isso coloca Roraima em uma posição que nenhum outro estado brasileiro ocupa, o mais próximo geograficamente do Canal do Panamá, a porta de entrada para os mercados asiáticos. E mais próximo geograficamente significa mais barato, mais rápido e mais competitivo do que qualquer concorrente do Centro-Oeste ou do Sul. O porto de Georgetown deu o primeiro passo concreto. A fase 1 de operações começou em fevereiro de 2026, com o calado de 9 metros e capacidade para receber navios do tipo Panamax, as embarcações que carregam até 60 mil toneladas por viagem. Para se ter uma dimensão do que isso significa, transportar o equivalente a um único carregamento Panamax por caminhão exigiria uma fila de carretas de mais de 40 quilômetros. O porto é operado pela empresa Tristar e foi desenhado com função dupla: exportar grãos e carnes e importar fertilizantes, reduzindo o custo logístico em ambas as pontas da cadeia produtiva. Mas o porto está pronto, a estrada não. E é aqui que a obra começa de verdade.
O primeiro e maior trecho em execução ativa hoje é o segmento de 121 quilômetros entre Linden e Mabura-Rio, uma das seções mais densas da rota, onde a floresta fecha o horizonte e o solo alterna entre savana e terreno úmido. Esse trecho está sendo construído pela empreiteira brasileira Ayala, braço internacional da Queiroz Galvão, uma das maiores construtoras do Brasil, operando em território estrangeiro. A pista tem 7,2 metros de largura, superfície de concreto asfáltico sobre base de areia e terra, e inclui ainda uma faixa de 2 metros para pedestres e ciclistas, além de 10 pontos de ônibus com rampas de acessibilidade. Não é uma estrada improvisada de canteiro rural, é uma rodovia projetada para durar décadas e para integrar comunidades ao longo de todo o percurso. O segundo trecho relevante está nos lotes seguintes, ainda em fase de licitação. Outros segmentos da rota serão discutidos por construtoras internacionais e as empresas chinesas, que perderam a primeira concorrência para a Ayala brasileira, já sinalizaram interesse nos próximos lotes. A presença da China como concorrente direta em solo guianense não é detalhe. É o sinal de que a Guiana está no radar dos principais players globais de infraestrutura e que o Brasil entrou na corrida com vantagem. O terceiro componente em construção simultânea é o porto de Palmira, no litoral norte da Guiana, perto da fronteira com o Suriname. Esse terminal complementa Georgetown e amplia o sistema portuário guianense para além da capital, criando alternativas de escoamento para toda a faixa norte da América do Sul, o que inclui potencialmente grãos do Pará e do Amazonas, navegando por essa mesma rota no futuro. O quarto elemento, e talvez o menos óbvio, é o que vai ser construído no sentido inverso. Quando a estrada estiver pronta, os fertilizantes que hoje chegam a Roraima por Manaus, vindos da Holanda e de Israel, vão poder entrar por Georgetown a um custo muito menor. O que ainda separa o canteiro da operação plena é uma conta com prazo apertado. São 4 trechos de rodovia e cerca de 50 pontes a serem concluídos até 2030, tudo isso num país que está construindo infraestrutura de larga escala pela primeira vez na história. O orçamento total é de quase US$ 1 bilhão, 5,4 bilhões de reais na cotação atual, e o financiamento está garantido pelo Fundo Soberano do Petróleo. Mas os 450 quilômetros de chão que ainda restam não são terreno fácil. Na estação das chuvas, trechos inteiros da El Sendero ficam quase intransitáveis. Os caminhões atolam, o tempo de viagem dobra e a imprevisibilidade logística inviabiliza contratos de exportação com janelas de embarque fixas. É exatamente esse custo invisível, o custo da incerteza, que o asfalto vai eliminar. Não só o tempo de viagem cai, a confiabilidade no trajeto muda de categoria. Há também o gargalo jurídico. Até agora, não existe um tratado internacional de transporte de cargas entre Brasil e Guiana. Sem esse instrumento, transportadoras dos dois países não podem operar legalmente de ponta a ponta na rota, o que força arranjos informais, encarece cada operação e afasta investidores de maior porte. A negociação entre os dois governos está em andamento e foi pauta de encontro entre os presidentes Lula e Irfan Ali, mas ainda não chegou à assinatura. A Guiana também dirige pela esquerda, herança da colonização britânica, e essa diferença prática já está sendo incorporada nos treinamentos de transportadoras que operam na fronteira. Não é curiosidade, é um dado concreto de segurança que qualquer operação em larga escala precisa resolver antes de escalar o volume de caminhões no percurso. O que os produtores que já testaram a rota apostam, porém, é que a burocracia guianense anda em velocidade diferente da brasileira. O governo da Guiana recebeu delegações do agronegócio com o próprio ministro da Agricultura presente, ofereceu concessão de terras por até 50 anos, isenção de impostos e abertura irrestrita ao capital estrangeiro. Mais de 80% do território guianense está preservado, o que deixa margem de expansão agrícola sem pressão imediata sobre áreas sensíveis. Processos que no Brasil levam meses parecem correr em semanas do lado de lá. Em Roraima, a pressão por escoamento não para de crescer. A soja já ocupa 115 mil hectares cultivados, 76% de toda a área de grãos do estado. Para a safra de 2025, a previsão era de aumento de 24,4% na área plantada. Uma fronteira agrícola se expandindo, enquanto a logística ainda patina no mesmo gargalo de sempre.
A escala do problema fica clara num único número. Transportar a soja de Roraima até Manaus exige 1,5 mil carretas com 40 toneladas cada. Um navio Panamax no porto de Georgetown substitui toda essa fila. Mais rápido, mais barato e com emissão infinitamente menor por tonelada transportada. O mercado de destino é a China, que absorve 43% de toda a soja exportada por Roraima. Com a nova rota encurtando o percurso até o Canal do Panamá de 8 dias para 4, a competitividade desse produto no mercado asiático muda de patamar. Uma soja que chegava mais cara ao porto do que a do Mato Grosso, por conta do frete interno elevado, passa a ter uma vantagem geográfica que nenhum outro estado brasileiro possui. Pela primeira vez, a posição geográfica de Roraima, que sempre foi vista como desvantagem, vira ativo. Os números já confirmam a direção. As exportações de Roraima para a Guiana saíram de 1,6 milhão de dólares em 2018 para 36,4 milhões em 2024, crescimento de mais de 2.000% em 6 anos. Só no primeiro semestre de 2025, o volume já alcançou 21,7 milhões de dólares, com derivados de soja, carnes, milho e máquinas entre os principais produtos exportados. Isso com a estrada ainda de terra. Com 500 quilômetros de asfalto, essa curva não sobe, ela dispara. O impacto também vai além de Roraima. A rota abre acesso a mercados da América Central e do Caribe que o agronegócio brasileiro nunca conseguiu acessar com competitividade pelo Sul. E pode beneficiar produtores do Pará e do Mato Grosso que, com o corredor funcionando, ganham uma nova opção de escoamento pelo norte, diversificando o risco de depender de Paranaguá, Santos ou Miritituba. Uma empreiteira brasileira com maquinário pesado no meio da floresta guianense. 50 pontes a construir. Um porto Panamax recebendo os primeiros navios. Licitações em disputa com a China. E do lado de cá, 115 mil hectares de soja crescendo num estado que nunca teve saída logística à altura da sua produção. Mas e você? O que você acha dessa nova saída para a soja brasileira pelo norte do país? Comente. Este é o canal Urbana. Deixe seu like, inscreva-se e assista a um vídeo anterior.